Olá, pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Ed Banfel, bruxa, escritora e especialista em energia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, mas antes eu tenho um recadinho. Depois do recadinho, fica aí porque tem coisa muito legal nesse vídeo. O recado hoje é que estamos na semana da prosperidade, onde nós vamos falar bastante coisa sobre a energia do dinheiro, a abundância, a fartura, ou seja, tudo aquilo que você está buscando e que às vezes você tropeça, você trupica, dá de cara no chão e não consegue alcançar. Isso porque existem alguns detalhezinhos e não é culpa sua, algumas coisas nos foram ensinadas, nos foram passadas e a gente está ainda tentando consertar e ajeitar essa nossa linha da prosperidade. Mas nessa semana eu estou liberando 6 conteúdos exclusivos. São 6 vídeos maravilhosos que podem te ajudar. Às vezes basta um cliquezinho, basta um empurrãozinho, uma dica, uma informação que está faltando para você completar o seu quebra-cabeça e fluir na linha da prosperidade e da abundância, tá? E eu queria falar um pouquinho só sobre o meu novo curso de prosperidade. O nome dele é Caminhos da Prosperidade. E esse curso ele vai falar sobre... Ele vai ser bem certeiro, tá? Ele vai falar para quem tá querendo prosperar e não tem tempo a perder. Então ele é um curso rápido, direto e vai falar especificamente de energia e magia. Quando você junta as duas coisas, quando você junta a magia prática com a energia quântica que vem com o poder de mentalizar e de criar a realidade, de criar o que está à sua volta, de acordo com o que você sente, pensa e você tem dentro de você, você consegue tudo, não tem limites para que você consegue. O negócio é você fazer essa junção direito. Quando você consegue, é lua. Agora, se você ainda trupica, ainda está precisando de uma forcinha, então eu te peço para me acompanhar, não só na jornada da prosperidade dessa semana, com esses conteúdos maravilhosos, mas também no meu curso Caminhos da Prosperidade, que está nas últimas semanas de inscrição, ou seja, você tem aí umas últimas semanas para poder entrar realmente no curso, dar esse passo mais certeiro para você ajustar a sua linha da prosperidade e conseguir tudo que você quer. Você não quer viajar, você não quer sua casa, seu carro, roupa bonita, todo mundo quer e você merece. Todo mundo quer, todo mundo merece. A gente só precisa ajustar alguns detalhes nessa nossa energia. Agora, fica aí. Em algum lugar dessa página já tem o link para você ver um pouco mais sobre esse curso. Inclusive, vai falar também sobre shifting, sobre como a gente muda de realidade. Porque, na verdade, a gente está mudando o tempo todo, tá? Você pensa que não está mudando, mas sim, nós estamos mudando o tempo inteiro. Só que nem sempre para a realidade melhor. Às vezes, pela forma com que a gente pensa, age e sente, a gente acaba resvalando e escorregando para uma realidade um pouco piorada. Então eu vou falar um pouquinho disso no curso também. Então você vai ter não só magias exclusivas e inéditas, divindades, alquimia, mas também o poder do shifting de se ajustar, se alinhar com a melhor realidade que você quiser dentro da linha da prosperidade. Lembra que a prosperidade traz tudo de bom para você. Não é só sobre dinheiro, é sobre também ter qualidade de vida e felicidade. Então é isso. Fica aí agora que vai vir mais muita informação legal nesse próximo vídeo que começa agora. Um beijo! E eu te vejo lá na jornada da abundância e nos caminhos da prosperidade. Tchau! Olá! Estamos de volta para a nossa quarta palestra da nossa primeira jornada mística de abundância infinita. Eu sou Ed Banfel e espero poder guiar você através deste caminho de abundância e riqueza. Hoje nós vamos falar sobre caminhos fechados. O que é um caminho fechado? Se você pode identificar se isso está acontecendo com você. Então, beleza, vamos começar pelo começo. Como você detecta, como você diagnostica um caminho fechado? Geralmente é quando você não consegue andar para frente, quando você não consegue fazer nada. Tudo dá para trás, ou você se esforça muito, muito, muito e o resultado é muito pequeno comparado com o que você esperava ou com o resultado do esforço que você fez. Isso geralmente é uma indicação de caminho fechado. Porém, vamos lá, há algo que pode ser confundido com caminhos fechados. Falta de persistência. Muitas pessoas, elas procuram o sucesso de uma maneira efêmera. Elas, na verdade, não estão buscando fazer algo que elas amem, algo que elas gostem, algo que
tenha um significado mais profundo, tanto para elas como para o mundo. Então elas vão pulando de galho em galho, porque elas na verdade estão em busca de dinheiro, ou sucesso, ou fama, quando todas essas coisas são uma consequência ou resultado de um trabalho bem feito. Uma coisa que nós aprendemos lá no dinheiro é que ele não é um fim. Você não deve ambicionar apenas ter dinheiro, você deve ambicionar fazer algo, realizar algo, e o dinheiro é consequência. Então, quando as pessoas têm como meta apenas e unicamente ganhar dinheiro, e geralmente de maneira rápida, ou ter sucesso, ou ter fama, elas ficam pulando de galho em galho. E elas acabam também perdendo a paciência quando elas não veem o resultado rápido. E algumas coisas não vão dar resultado rápido. É como semente. Se você plantar uma semente de feijão, ela vai nascer em alguns minutos. Mas se você... Alguns minutos é ótimo, né? É uma super semente. Mas você entendeu a ideia. Plantando uma semente de feijão, ela vai nascer em alguns dias. Mas se você plantar uma semente de carvalho, são várias semanas até ela germinar. Então, há uma diferença entre as sementes, entre o tempo de cada um. Alguns projetos que você vai escolher fazer vão demorar, não tem jeito, eles têm o tempo deles. E por isso é interessante que você primeiro verifique se você não está reclamando que os caminhos estão fechados, mas simplesmente não está dando tempo das coisas funcionarem para você. Por mais que nós estejamos falando aqui de magia, é também interessante que você veja o lado prático, o lado de negócios, o lado empresarial. Pesquise antes o que você está querendo fazer. Pesquise antes o seu objetivo. Você quer montar uma loja? Quanto tempo leva para dar lucro? Você quer montar uma academia? Quanto é de investimento e quanto demora para dar lucro e o que pode dar errado? Enfim, você precisa verificar isso antes de pular para o próximo negócio. Isso posto, vamos adiante e falar realmente do que é caminho fechado. Acho que todo mundo, no mínimo, conhece algum caso sobre caminho fechado ou já vivenciou caminho fechado. É uma droga. A primeira coisa que a gente precisa ver é o sintoma, tá? O sintoma do caminho fechado é aquela pessoa que ela é super descolada, ela é inteligente, ela é esforçada, ela é o máximo, mas ela não engrena. Às vezes você tem um negócio é lindo, é bonitinho, é super... mas não vai pra frente. Parece que a gente costuma brincar que tem uma cabeça de porco enterrada ali. O troço não anda, tem tudo para andar, mas não anda. Isso até do ponto de vista mercadológico. É claro, se você for realmente pagar uma consultoria, por exemplo, talvez os caras percebam, olha, na verdade você mirou o público errado, você não divulgou direito, você fez isso, você fez aquilo. Mas na grande maioria das vezes, não é exatamente mercadológico não, na grande maioria das vezes é caminho fechado. O caminho fechado é quando a energia da prosperidade, ela fecha para você. Então as coisas simplesmente não fluem no que você quer. Isso pode ocorrer por vários motivos. Um dos motivos é a sua própria energia trancou a sua prosperidade. Por que isso acontece? Você se lembra quando nós falamos sobre paradigmas equivocados e crenças limitantes, como isso pode construir uma realidade ruim para você? Pode ser isso, tá? Muita gente se sabota e quer saber, olha só, vou contar uma história de uma autossabotagem minha. Eu me autossabotei por muito tempo. Quando eu terminei a faculdade, é um período horroroso, né? Porque você não tem exatamente um emprego, assim, você está buscando. E eu não estava conseguindo trabalhar na área de jornalismo, que foi onde eu me formei. Na época eu era modelo, então eu tinha o meu trabalho de modelo, mas que assim, eu sabia que não ia durar para sempre, era efêmero. E vamos combinar que eu odiava. Eu não gostava, nunca me dei bem com passarela. Eu até gosto de tirar foto, mas passarela não era a minha praia. E, enfim, eu fui pegando aqueles trabalhos, mas sabendo que aquilo não era futuro. Aquilo era o momento, entendeu? Mas não era o que eu queria. E aí, a família sempre vai pressionar. Porque o que eu queria mesmo era escrever, né? Mas eu não sabia nem por onde começar. Então a família pressiona. Faz concurso público, faz concurso público, faz concurso público. E aí eu fui fazer concurso público. Eu fazia com uma má vontade. Eu até estudei para um ou outro, nos quais eu não passei.
E para outros eu fui com a cara e com a coragem, não estudei nada. Talvez o único que eu tenha estudado um pouquinho foi para a Polícia Rodoviária Federal, porque eu achava que ia ser que nem chips, né? Então eu resolvi estudar e fazer. O resultado, eu passei para um de Justiça do Trabalho, nem soube, porque nunca me avisaram, eu nunca corri atrás. Fui descobrir há poucos anos, porque eu fui pesquisar meu CPF e descobri que a juíza tinha mandado chamar de novo aquelas pessoas que não foram chamadas da primeira vez, porque era contra a lei, não chamar, não avisar, blá blá blá. Eu falei assim, olha, eu passei, eu nem vi. E aí o Renato falou, olha, você chega lá, como quem não quer nada, bota o casaco, senta e fala, e aí, o que tem pra hoje? Vai ver que ninguém nota e te paga. A outra, eu passei para a Polícia Rodoviária Federal, que era uma coisa que eu queria muito na época, muito. Só que aí teve uma coisa do governo que mandou suspender todos os chamados por causa do servidor público, a máquina estava sobrecarregada, foi na época do Collor. E, ao mesmo tempo, a escala chamou a gente para fazer a Olha à Frente. Eu joguei esse concurso, eu passei, se não me engano, eram 50 vagas, eu passei em 16º, se não me engano. E todo mundo dos colegas que passaram comigo falava, você tem que correr atrás, você tem que botar na justiça. Eu falava, se eles tiverem que chamar, eles chamam. E acabou que eu não corri atrás, prescreveu e ficou por isso mesmo. Eu passei para a Polícia Civil, também sem estudar. Eu esqueci de ir na prova física. Enfim, você notou todas as sabotagens que eu fiz? Eu fiz de má vontade, talvez não da polícia, mas na hora que surgiu o que eu realmente queria, eu sabotei, eu não fui. Eu esqueci coisas que eram importantíssimas. Então, assim, quando a gente tem certos medos ou certas travas, a gente sabota, tá? No meu caso, a minha trava não era medo nem nada. A minha trava era que aquilo pra mim era uma segunda opção. A verdade era essa, né? Eu tava indo pra lá, não era nem uma coisa que eu odiasse tanto, mas era uma segunda opção. A minha primeira opção era escrever, era comunicar, era fazer isso que eu tô fazendo hoje, né? Mas como é que você sabe quando você tem 20 anos e você não sabe o que fazer, né? Então, a gente pode se sabotar. Muita gente se sabota pelo medo do sucesso, acredite se quiser. Há muita autossabotagem, porque a pessoa, na hora que ela vê que ela vai conseguir, existe um monte de travas, de gatilhos mentais, que ela pira e ela se sabota. Isso acontece em relacionamentos, isso acontece no trabalho, isso acontece em projetos. Teve gente que... precisa ir muito longe não, é só você ver na televisão quando tem aqueles provas pro Enem, tem gente que se prepara, aí no dia chega atrasado, por motivo que seja, chega atrasado. Por quê? Autossabotagem, né? Então assim, a autossabotagem ela é uma bitch, ela realmente vai te pegar pelas costas, é uma coisa que é você que programa, e se você não se conhecer, se você não entrar no processo de autoavaliação, só lamento, ela vai continuar te pegando. Então, minha primeira dica é, antes de você achar que seus caminhos estão fechados por causa de magia, de macumba, de não sei o que, primeiro, autoavaliação. Primeiro, para e pensa. Você está fazendo realmente o necessário para chegar onde você quer? 2, você está persistindo o necessário para chegar onde você quer? 3, você está se sabotando? Responda com sinceridade essas 3 perguntas e aí sim a gente podemos nos mover adiante. A outra condição que acontece é que o caminho da pessoa se fecha porque ela... Gente, tem tanto motivo. Mas assim, vamos por partes, né? Existem motivos que estão ligados à família. A pessoa pega o karma familiar, vamos dizer assim. Esse karma é que aquela família, ela constrói uma realidade e você cresce nessa realidade que a família constrói. E se essa família, por exemplo, não acredita naquilo que você acredita, ela tem uma forte influência sobre você. Como, por exemplo, uma pessoa que vem de uma família muito pobre e a família acha que ele nunca vai conseguir ser médico. Aí ele vira médico, mas ele quer abrir o consultório, a família acha que ele nunca vai conseguir. Ele vai ter muitas dificuldades porque a família vai estar meio que lutando contra. Ela não vai apoiar a partir do momento que ela não acredita ser possível, né? Porque ela vai sempre acreditar, isto não é possível, e vai ser quase que natural para elas energeticamente barrar o sonho dessa pessoa. Então,
pode ser da família que o caminho dessa pessoa esteja fechado, sim. Outra coisa é magia. Podem fazer uma magia e isso tranca os caminhos da pessoa. Isso pode ser muito bem observado quando o caminho se fecha de repente. Você está indo muito bem, você está fazendo suas coisas e tal, tá tudo indo bem. Aí de repente tudo para de vender, você começa a ter prejuízo, começa a ter máquina quebrando, começa a ter coisas acontecendo. E aí é a hora que você tem que achar sua pulga atrás da orelha e coçar. Porque muita gente papa mosca, porque não acredita nessas coisas, ou porque acha que isso não é possível, ou que não aconteceria com ela. Eu tinha uma teoria de que isso não ia acontecer comigo. Por quê? Porque eu conheço as leis universais, eu conheço a lei do retorno, eu conheço a lei do karma e da ação e de reação. Eu sei que qualquer um que use magia para atrapalhar o outro, toma essa carga 3 vezes 3 na melhor das hipóteses. Ela pode ser 3 vezes 3.000, dependendo do estrago que essa pessoa causou. Então eu penso, quem é que vai cortar o braço para o outro perder o dedo mindinho? Não parece fazer sentido. Então por muito tempo eu não acreditava e aí eu apanhava. E aí quando eu comecei a perceber que as pessoas eram estúpidas, eu comecei a realmente me proteger e me defender e aí parou a palhaçada. Mas até eu aprender, foram aí alguns anos apanhando, defendendo e mandando para o universo e tudo mais, até perder um pouco a paciência. Sim, gente, existem pessoas que vão tramar pelo seu fracasso. Eu não gostaria de dizer isso e eu não quero que você fique paranoico, não quero de forma alguma, mas existem pessoas que na cabeça delas, né, você não deve ter sucesso. Na cabeça delas, na verdade, ao invés de elas se preocuparem nelas terem sucesso, para elas tentam sabotar o outro. É uma coisa bem, bem louca mesmo. E algumas dessas pessoas até têm ligação com karma, né, porque são sentimentos de ódio, de ira, de rancor, de mágoa, que não foram ainda trabalhados e ela acaba recorrendo muitas vezes à magia para prejudicar aquela pessoa. O que acontece é que quando a pessoa é gente boa e tem uma guarda legal, ou seja, ela é protegida, ela não recebe essa carga diretamente. Então a pessoa pode falar assim, eu quero fazer para matar fulano. Se ela pegar um mago, bruxo, pai de santo muito bom e ele fizer a parada, mas a outra pessoa for muito bem protegida, essa outra pessoa vai receber vários avisos e pode acontecer até dela sofrer algum acidente, ela sofrer algum baque, mas ela não vai morrer. Por quê? Porque não existe a permissão para isso, tá? Isso é claro, se não há permissão. Ah, e como é que eu vou saber? Não sabe, tá? Porque isso é o pessoal lá de cima que vai lá no livrinho. Ah, tá, fulaninho, João da Silva, Joãozinho, vamos ver o caso de Joãozinho. Então eles é que analisam. E isso tudo, gente, é muito complicado. Estou dando uma palhinha para vocês do que acontece nos bastidores da espiritualidade. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode sofrer algum tipo de carga negativa quando outra pessoa faz um trabalho, um feitiço, uma magia negra para ela. Muitas vezes tenta se focar na saúde da pessoa, mas muitas vezes essa pessoa é forte, ela é protegida, tem uma aura saudável e ela toma seus banhos de magia, faz seus trabalhos, acende sua velhinha pro anjo da guarda, ou seja, não vai pegar, né? Então o que a pessoa faz? Ela tira a prosperidade da pessoa, porque a partir do momento que ela ataca no trabalho, fecha os caminhos, nada dá certo, a pessoa começa a se preocupar. Quando ela se preocupa, ela abre espaço para a negatividade entrar. E aí as coisas dão para trás. Então, isso geralmente acontece muito rápido quando é feitiço. Tá? Então você pode observar se você estava num momento muito bom da sua vida e de repente as coisas ficaram de cabeça para baixo. Isso é um caminho fechado. De repente nada deu certo. Isso é um caminho fechado. Ou de repente tudo deu errado. Isso também é um caminho fechado. Tá? Agora, se você está num longo processo ou nunca teve um momento positivo, você está sempre matando o leão por dia, deixando o outro amarrado para o dia seguinte, aí realmente é um caminho fechado que vem já de uma tradição sua, né? Ou você não está fazendo alguma coisa certa, ou você simplesmente está acomodado numa situação energética vinda do local onde você mora, da sua família, ou até às vezes até de vida passada, mas é muito raro. Eu não quero que você se fixe em vida passada, porque muita gente fala, muita gente se apoia ou na vida passada ou no karma, fala assim, não, é que eu tenho que ficar assim porque é meu karma, né? Ah, não, tô passando por isso, mas é porque é da minha vida passada. Não,
A vida passada e o karma, eles servem para aprendizado. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar estagnado numa situação desconfortável só para passar por aquilo. Você aprende a lição e segue adiante. Então, para o caminho fechado, você tem várias soluções. Mas é importante, mesmo que você não esteja com o caminho fechado, fazer magias de abrir caminhos de vez em quando. A magia de abrir caminhos, ela é muito legal. Por quê? Porque ela dá uma limpada nos seus caminhos. Lembra quando a gente falou sobre o poder dos licores, do elixir e tudo mais, e das poções? Elas trabalham na sua energia pessoal, o que já ajuda muito. Mas existe uma coisa que a gente chama de caminhos. Ou seja, por onde você pisa, por onde você anda, seus sonhos, suas realizações, seus objetivos. Isso daí tem que estar livre, porque senão você não consegue chegar naquilo, você não consegue conquistar o que você deseja. Então, para essa limpeza de caminhos, existem diversos rituais. A própria Umbanda, o Candomblé, eles fazem diversos rituais que se chama de abertura de caminhos. Início de ano é bem comum se fazer abertura de caminhos. Se usa muito água da praia, água de chuva, é um conjunto de banhos, existem banhos de abre-caminho também. Se não me engano, existe até uma erva com esse nome. Então, há muitas formas de você trabalhar com abertura de caminhos. Em geral, nós vamos usar a cor branca ou prata. É uma cor típica para você abrir caminhos. E o que ele vai fazer? O que esses rituais fazem? Eles removem empecilhos, removem obstáculos. E quando eles não podem remover, por exemplo, uma cilada de um inimigo, eles mostram que aí você não precisa cair. E quando eles não podem remover, porque há obstáculos, gente, que fazem parte do caminho que você escolheu, tá? Não pensa também que a magia também ela é milagrosa. Ah, legal, eu quero chegar daqui até, sei lá, daqui até o Oregon, mas eu quero uma estrada limpa, livre, não sei ninguém no caminho, quero pegar uma carona no Cadillac e ir direto. Não é bem assim. Há coisas que você vai escolher que elas trazem suas próprias dificuldades. Faz parte. Lembra que eu falei da semente que precisa forçar o nascimento? Ou da borboleta que precisa forçar o casulo para abrir as asas? É a mesma coisa. Então você vão ter coisas que não é o caminho que é fechado, é o que você pediu é difícil. E às vezes é difícil para você. Pode ser que o seu irmão ou irmã consiga a mesma coisa de uma maneira fácil. Por quê? Porque existe um merecimento dessa pessoa. Alguma coisa ela fez que ela tem esse presente do universo. Da mesma maneira que você tem outros presentes. Você não precisa invejar o presente do coleguinha, você tem seus presentes também. Mas, às vezes, para aquele caminho, as coisas são mais difíceis para você. Uma vez que você faz os rituais, você vai sentir que as coisas vão andar. É muito bom, as coisas andam. Quem trabalha, por exemplo, com venda, as vendas melhoram, os clientes chegam, pessoas, às vezes, gente de banco, pessoas em posição de autoridade, que às vezes estavam ali e estavam empacando documento, empacando. Às vezes tem documento que empaca, gente. Nós estamos no Brasil, o Brasil, ele é muito burocrático, muito. Eu acho que é o país mais burocrático do mundo. Eu acho que a Rússia também é super burocrática, mas o Brasil, ele é impressionante. Então, às vezes você quer seguir adiante, por exemplo, com uma herança ou com uma papelada da qual você precisa e o troço empaca e você começa a viver no livro do Kafka. Então, você precisa abrir caminhos. A gente tira nós, né? Tira os empecilhos em geral. E isso torna a sua vida mais leve e mais fácil. Agora, vamos lá. O que você faz quando você percebe que o seu caminho está fechado? Como eu falei, independente de você perceber isso ou não, ou até do motivo, você deve de vez em quando fazer um ritual de abertura de caminhos, antes de um ritual de prosperidade. Eu sempre indico, a gente faz o círculo, no final do ano sempre no final do ano, ali para dezembro, novembro, dezembro, a gente faz, a gente faz um círculo para o ano seguinte. Círculo de magia, são 13 dias de magia online. Talvez você já tenha ouvido falar, porque a galera tem comentado bastante, é um formato novo. E aí num desses círculos a gente faz as 13 velas sagradas e as 13 velas da riqueza. As 13 velas sagradas, elas são justamente para isso, para abrir o caminho. Então,
antes da gente acender a vela sagrada, depois no decorrer do ano, que aí você vai acender uma por mês. Antes da vela da riqueza, você acende a vela branca, que é de abertura de caminho. É sempre assim. A abertura de caminho funciona como uma limpeza, só que ao invés de ser uma limpeza exatamente em você, é nos seus objetivos, nos projetos que você tem. Ok? Sejam eles quais forem. Ela atua para projeto intelectual, como faculdade, curso, concurso, como também para viagens, ou conquistas materiais, ou conquista de emprego. Aí fica a seu critério. Qualquer coisa, ele vai estar trabalhando a abertura de caminhos. Existe um momento certo para a abertura de caminhos? Olha, existem momentos que são mais favoráveis. Por exemplo, a gente acaba escolhendo, existe um momento que é o 31 de outubro, que é interessante que você já faça uma transmutação, que você aproveite. Por quê? Porque é o Samhain, é a noite dos ancestrais, é uma noite em que você já começa a fechar o ano. Então já é um período interessante para você já fazer uma limpeza, abrir seus caminhos para seguir adiante para um caminho de prosperidade. Nós temos também o final do ano, né? Dezembro, janeiro, final e início de ano, onde todo mundo está focado nessa questão de renovar. Né? A abertura de caminho, ela trabalha muito com essa coisa de renovação. Você renova suas esperanças, sua fé, sua confiança de que tudo vai dar certo. E quando todo mundo está na mesma intenção, facilita muito. É como se você seguisse o fluxo de um rio. Assim, você nadar contra a correnteza é muito chato, muito difícil, mas quando você segue o fluxo, fica muito mais fácil. Então, eu tenho por hábito fazer o possível para seguir o fluxo. E por isso eu aprendi astrologia, numerologia, tarô, porque eu percebo agora, antes eu briguei muito. Gente, eu fui muito teimosa por muito tempo, de insistir em fazer coisas em momentos inadequados. Até que eu aprendi que o prejuízo era meu, era difícil para mim. Então você escolhe os melhores momentos para fazer as determinadas coisas. Enquanto a Lua, nós podemos utilizar para abertura de caminhos, você pode utilizar a Lua nova ou a Lua crescente. Tá? Não tem nenhum problema se você não puder, você pode até usar a cheia, mas a nova e a crescente são bem interessantes. A nova, na verdade, ela trabalha também no nível meio que de limpeza, né? Porque ela está renovando as coisas. Então, você pode utilizar a lua nova sem problemas. E a crescente? A crescente faz tudo o que você estiver pedindo para crescer. Então, aumenta também as suas oportunidades de sucesso, as suas oportunidades de conquista, de vitória. E como é que são esses rituais? Bom, existem vários, e especialmente de diversas tradições. Tem ritual de abertura de caminho, por exemplo, na tradição da Umbanda, do Candomblé, do Voodoo, da Wicca, tem todos os tipos de ritual. Mas a grande verdade é que eles seguem todos uma espécie de lógica, uma espécie de, digamos assim, eles têm pontos em comum que você pode fazer até sem estar associado a algum tipo de religião. Você pode estar simplesmente associada a uma entidade, por exemplo. Você pode se ligar a uma entidade e pedir para ela abrir os seus caminhos. Eu gosto muito de usar os dragões. Para quem não sabe, os dragões, eles são seres muito antigos, não são os dragões que alguns espíritas acham que são dragões do umbral, que estão lá para perverter a humanidade. Não, esses são outros seres, eu não sei o que eles são. Tá, os dragões mesmo são aqueles mesmo medievais que você já deve ter visto em filme, mas eles vivem numa dimensão espiritual muito sutil, muito elevada, que fica próxima, quase ao lado, na verdade, da dimensão dos mestres da Grande Fraternidade Branca. E os mestres estão trabalhando com eles são vistos em vários locais acompanhados de dragões, porque eles aceitaram o pedido dos mestres para ajudar a humanidade nesse período de transição do planeta, onde as pessoas estão tendo mais acesso à magia, ao conhecimento e à realização em todos os momentos da vida, em todos os aspectos da vida dela. Então, eu trabalho muito com eles, porque eles sopram e eles mandam para longe
todo tipo de energia negativa que estão no meu caminho. Até um talismã que eu faço, que eu uso, tá? É que o meu eu dei para um irlandês, mas eu uso um olho de dragão. Ele é excelente para abrir caminho. Quando eu tenho uma viagem para fazer, eu não vou sem ele, né? Até os meus viajantes, quando a gente vai para Irlanda Celta, eu dou um olho de dragão para cada um, para que a pessoa fique protegida e os caminhos dela se abram junto com o meu. Porque se a pessoa ficar presa por exemplo, numa imigração, por exemplo, ela também me atrapalha. Então todo mundo vai de olho de dragão. E eles são seres muito, muito bons de trabalhar. Então eu trabalho muito com eles. Mas você pode trabalhar, por exemplo, com divindades, por exemplo, elementais. Você pode trabalhar com elementais da água, você pode trabalhar com elementais do ar, porque eles vão trabalhar nesse sentido de limpar o caminho, de afastar as coisas que não são positivas da sua vida. Você também pode trabalhar com anjos. O arcanjo Rafael é excelente para trabalhar com abertura de caminho. Gabriel também. Coincidentemente, são justamente os arcanjos regentes do reino elemental da água e do ar. Você também pode utilizar outras divindades, né? Brigitte, por exemplo, é uma boa entidade que trabalha, uma deusa celta que trabalha muito bem com a energia, não exatamente a luz, também a energia da conquista, né, do bem material, mas ela trabalha muito com o lar, trabalha muito com a família, né, então, e ela trabalha muito com o elemento fogo e com o elemento água, então você pode trabalhar também com ela nisso. E como é que a gente faz o ritual em si? Em geral, os rituais eles têm que ter coisas brancas. Então você pode, por exemplo, a gente faz até um ritual bem bacana que é de abertura de caminho, que é com canjica. Canjica, gente, canjica é uma coisa super simples. Então a canjica, por ser um milho branco, é a canjica branca, ela tem um poder de abertura de caminho muito grande dentro de um ritual. Tanto o grão seco quanto você preparar a própria canjica mesmo, num ritual, né, de abertura de caminho. Você também pode preparar banhos. Tem uma erva chamada Abre Caminho. É uma erva excelente. E tem um outro ritual que é muito legal, que é um ritual que todo mundo pode fazer, onde você pega, são 10 velas brancas. Você vai fazer um caminho com 5 velas, o outro caminho com 5 velas. E esses caminhos, e aí você vai, apaga as luzes, você coloca do outro lado alguma coisa que represente o que você quer. Por exemplo, você quer um carro, você vai botar a foto do carro lá do outro lado, ou o bibelô de um carro. Você pode colocar qualquer representação do que você deseja no fim do caminho, tá? Aí você fica no caminho de cá. E aí você vai pedir para todos os seus anjos, mentores, orixás, quem você quiser chamar, para te ajudarem a limpar esses caminhos, para que você tenha o caminho livre para o que você quer. Depois que você atravessou e você vai passando, como eu falei, com bastante pensamento de coisas boas, de luz, deixa a fumaça desse incenso ela fazer o desenho de toda a limpeza que você quer no seu caminho. Imagina tudo saindo. Quando você chegar lá no seu objetivo, você sinta como se já tivesse conseguido. O importante é sentir, tá? A sua emoção está muito ligada à energia que você está criando. E quando você terminar, é só apagar as velhinhas, agradecer, e pode apagar as velhinhas no mesmo sentido, né, que você estiver voltando. Você vai apagando normalmente. Você pode guardar essas velas e fazer esse ritual de novo com as mesmas velas. E é um ritual em que você pode utilizar a vela Rechô, se você quiser. Tá? Elas são aquelas velas pequenininhas que tem um suportezinho de metal. Você pode também fazer a mesma coisa, se você preferir não acender uma vela ou as 10 velas, você pode utilizar pétalas de rosa. A rosa trabalha muito com a energia feminina. Isso é muito bom porque limpa o caminho de uma maneira muito sutil, muito suave. Às vezes a gente limpa o caminho de uma maneira meio abrupta, assim, como se fosse uma ventania. E a rosa não, ela faz isso de uma maneira muito sutil. Aí você vai pegar uma rosa branca, né? Geralmente você precisa de mais. Então eu vou sugerir que você pegue, sei lá, 3, 4, 6 rosas brancas e agradeça a elas pela energia que elas estão doando.
e você começa a despetalar suavemente, avisando que elas vão participar de um ritual. As rosas, elas são seres vivos, né? E elas ficam felizes em participar da evolução de uma pessoa, porque elas ganham muitos pontos com isso, porque elas também estão em evolução. E aí você vai despetá-la com carinho, o que sobrar delas você pode jogar fora, ou bota no matinho se você preferir, e aí você coloca numa cestinha e separa uma poção. Pode ser uma poção de rosas, pode ser um perfume de seiva de alfazema, pode ser uma poção que você fez, aquela de anil que eu ensinei lá atrás, a que você preferir. Você vai fazer a mesma coisa, você vai diminuir as luzes e aí você vai acender uma vela branca. Essa vela tem que ficar lá no final, para onde você vai, como se ela fosse o seu farol, e lá você vai visualizar o que você quer. Tudo que você desejar, tá? O caminho aberto para tudo que você quiser. Aí você pode colocar tudo. Pode colocar prosperidade na família, no amor, a viagem que você sempre sonhou. Você pode colocar tudo que você desejar. E você vai começar a andar, mas ao invés de passar o incenso, você vai jogar um pouco desse perfume no seu caminho. Você vai jogando antes de pisar. E você vai dizendo que essa poção sagrada, que o poder das deusas, que o poder da energia feminina estão limpando os seus caminhos de todas as ciladas, de toda inveja, de todo olho grande, de toda coisa negativa, de toda feitiçaria, todas as coisas negativas que você quiser limpar. E você pode visualizar isso saindo como se fosse uma fumaça preta, como se fossem placas escuras virando fumaça e indo embora. Quando você chegar lá na vela, você agradece, você pode apagar a vela, recolher as rosas e essas rosas você pode depois devolver à terra, colocando no canteirinho, no vaso de plantas, no pé de uma árvore, onde você preferir. Esse também é bem gostosinho, ele dá uma sensação diferente do outro. E os dois rituais funcionam muito bem para abertura de caminhos. Você também pode utilizar a quântica, ou seja, desculpe o blim blim blom do meu celular. Pronto, acabou de entrar no silencioso. Achei que já estava. Você pode também buscar a física quântica, ou seja, usar muito a visualização. Antes de dormir, assim que você acordar, quando o seu pensamento está bem receptivo para comando, o seu subconsciente está muito receptivo também, você visualiza que você está na frente de uma porta e essa porta se abre para você e você, atrás dessa porta, tem todas as coisas que você deseja conquistar naquele dia. Você também pode visualizar um caminho. Eu gosto muito da visualização do caminho, que é você ter um caminho todo florido conforme você vai passando. Primeiro você até pode visualizar que tem algum tipo de empecilho, mas aí você visualiza uma grande luz irradiando e conforme você vai passando, tudo vai se abrindo, as árvores vão florescendo, vão dando frutos, vão ter moedas de ouro no caminho. E isso em visualização é muito forte, porque o seu cérebro não sabe a diferença entre o que você vê e o que você realmente está imaginando. Então ele vai passar esse recado para o seu subconsciente porque está através de imagens. E essas imagens falam ao inconsciente. Elas estão gravadas no inconsciente coletivo. Então ele vai programar isso e o seu subconsciente vai fazer tudo para criar essa realidade, limpando e abrindo os seus caminhos. Caso você tenha comprovação de um feitiço que foi feito para fechar seus caminhos, nesse caso eu sugiro que você faça um feitiço de quebra antes de fazer até o feitiço de abre caminho, tá? O feitiço de quebra pode ser feito com vela preta. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque ele é mais complexo, mas aí eu vou sugerir que você realmente procure ou alguém que saiba fazer, ou procure uma magia que você mesmo consiga fazer, porque tem magias que você consegue fazer de quebra de feitiço. E aí depois da quebra, aí sim você faz uma abertura de caminhos e você vai ter os resultados que você espera, ok? Essa foi a nossa quarta palestra da nossa primeira jornada mística de abundância infinita sobre abertura de caminhos, sobre caminhos fechados. E eu espero que você tenha gostado, que você possa fazer alguns desses rituais que eu falei, porque eles vão ser imprescindíveis para você partir para o próximo passo. Os próximos passos são bem ligados à riqueza e à prosperidade. No nosso próximo vídeo, a gente já deve falar sobre a energia do seu lar e como você pode sintonizá-la com a riqueza, a abundância e a prosperidade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!